9h13, hora de mais bate-papo aqui no Jornal da Bandeirante Inteligente. Nós estamos com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, com quem eu já conversei várias vezes. Tenho o prazer de recebê-lo de novo aqui no microfone da RB. Tudo bem, professor? Bom dia, Ronaldo, bom dia, Sônia, bom dia a todos que nos escutam. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bom? E olha, a gente convocou o senhor hoje, o senhor é sempre o nosso convidado, sempre o nosso sócio aqui para assuntos internacionais no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, em todos os veículos do grupo, mas hoje é aquela pergunta de $1 milhão que o senhor já está acostumado a responder, mas vamos ver se esse sábado algo mudou. Acordo Mercosul-União Europeia, professor Trevisan, agora vai? Essa pergunta eu acho que é de mais de $1 milhão, viu? Ela é mais cara, viu? Ela faz tempo, sabe como é que é, né? Inflação Teve inflação, né, professor? Inflação, Teve, né? Subiu o preço, né? Olha, o que nós temos de novidade, né, é que parece que os dois lados estão precisando conversar, né? Se alguém disser que é abraço de afogado, eu vou dizer para você que não está muito longe disso, não, né? Porque os dois lados estão com muito problema. Né? Então, nós temos aí, na próxima terça e na próxima quarta-feira, em Brasília, uma reunião presencial, não será nada remota. Os negociadores da União Europeia já chegaram, 2 deles já chegaram a Brasília, e, portanto, nós vamos ter uma rodada grande de negociação. Qual é a base dessa negociação? É a contraproposta brasileira daquele, porque não tem outra palavra, daquele ultimato de abril do ano passado, né, da União Europeia, definindo, impondo, né, uma série de medidas, a famosa side letter, que não estavam no acordo assinado de 2019. Né? No meio do jogo, os europeus mudaram as regras. Isso aí o Mercosul disse que não dava para aceitar, basicamente o Brasil, né? E nesse percurso, qual era a grande imposição deles? Né? Confundir protecionismo comercial com protecionismo verde. Disfarçado de proteção ambiental, eles colocaram cláusulas que visivelmente estão protegendo produtos europeus da concorrência brasileira que estavam evidentemente colocados, não estavam postos no acordo assinado. O jogo está começando de novo, vamos ver se dessa vez dá algum resultado favorável para os dois lados. Professor, alguns países, e principalmente a França, os parlamentos desses países já aprovaram moções pedindo para não ter a ratificação desse acordo. Qual o papel, e a Sônia, claro, que vive lá tão proximamente dessa relação tempestuosa que há do acordo do Mercosul com os interesses da França e principalmente a defesa do setor agrícola francês, como a França é percentualmente representativa no não acordo até agora? O problema, sabe, Ronald, é como é que estão as relações efetivas da União Europeia com o mundo neste momento. O acordo com o Mercosul é literalmente, uma das tábuas de salvação para o desenvolvimento europeu, em especial da locomotiva europeia, que é a Alemanha. A Alemanha está sofrendo uma brutal concorrência. Quando eu falo Alemanha, eu quero dizer o setor industrial alemão, o poderosíssimo setor industrial alemão, muito exportador. Esse setor industrial que puxa a Europa inteira, cujo PIB europeu depende basicamente dele, né? O que é que esse setor industrial está sofrendo? Uma brutal concorrência dos Estados Unidos. Desde a guerra da Ucrânia, com a subida do preço da energia, a indústria europeia perdeu mercado. O governo Biden criou uma coisa chamada Lei de Redução da Inflação. É um nome falso. O nome verdadeiro dele é Subsídio Verde. Ele está dizendo que quem fizer investimento nos Estados Unidos terá subsídio para energias novas, aí incluído, por exemplo, motor elétrico. A indústria europeia, poderosa, forte, química e mesmo a indústria automobilística está mudando para os Estados Unidos, correndo atrás desse subsídio. A Alemanha tem muita pressa, Ronald, porque ela precisa de novos mercados. O Mercosul é um mercado nada desprezível para a indústria alemã. É nesse contexto que o
protecionismo francês, da agricultura francesa, fica pequeno. Desculpe. Mesmo no contexto europeu. Até mesmo nesse contexto forte do agronegócio francês, a necessidade de impulsionar a indústria europeia inteira vai falar mais alto. Não é à toa que o presidente Lula marcou uma viagem para a Alemanha para a primeira semana de dezembro. Ele sabe exatamente o poder que a Alemanha terá sobre o resto da Europa de dizer, olha, nós precisamos sim do acordo. Vocês vão ter que maneirar, vocês vão ter que diminuir essa pressão contra o agronegócio brasileiro. Olha, isso é muito interessante, professor, porque a gente vê a Alemanha nessa necessidade que o senhor descreveu e a França fazendo todo o mise-en-scène, né? Como se fala por aqui. Por conta, é a França que é a porta-voz, mas é a Alemanha que está por trás. A gente percebe isso. E hoje eu arrisco dizer, não sei se eu estou errada, professor Trevisan, mas eu estou achando que a União Europeia está precisando mais desse acordo do Mercosul do que o próprio Mercosul com a União Europeia. Mas não há dúvida alguma. Não há dúvida alguma. É só você ver os números do crescimento europeu e a fortíssima pressão inflacionária na Europa. A Alemanha tem uma situação de desindustrialização, de alta tecnologia, que é muito grave. Esse processo não é um processo imediato, ele é um processo que já está ocorrendo e que a guerra da Ucrânia acelerou, não só pelo preço da energia, mas pelas mudanças no comportamento americano. Os americanos, de alguma forma, a indústria americana, de alguma forma, está jogando muito pesado. E está jogando pesado com o que eles têm, bilhões e bilhões de dólares para oferecer de subsídio. Eu vou dar um exemplo concreto. A Volkswagen está montando a sua nova fábrica de motor elétrico nos Estados Unidos, por um motivo óbvio. Os impostos, os subsídios que os americanos estão dando para a energia verde torna impossível a competição. O preço desse processo nos Estados Unidos será 30% menor do que o que aconteceria se eles montassem essa fábrica até mesmo na China. Isso é jogo pesado. É nesse contexto que a Alemanha precisa, sim, de um mercado potencial. Porque o que era o acordo Mercosul? Né? O acordo Mercosul, basicamente, a grosso modo, em poucas palavras, é o Brasil, principalmente, e a Argentina, em segundo ponto, os outros países são menores, mas Brasil, principalmente, abre as suas fronteiras para produto industrial alemão. Não só carro, mas carro também. Enquanto a Europa abre concessões, abre cotas de entrada maiores para os produtos agropecuários brasileiros. É um acordo de 2019, a realidade no mundo mudou. Né? Hoje o Brasil joga de um outro jeito nessa questão da industrialização. Qual é a queixa do Brasil no acordo? Qual é o problema para ser resolvido? A gente olha só para o problema do agronegócio, mas não é só o problema do agronegócio. O Brasil está fazendo uma reclamação com a Europa porque nós estamos, para usar uma expressão chique que economista gosta, né, reprimarizando a pauta. Que diabo quer dizer isso? Nós estamos vendendo produto primário, só produto primário. Eu vou dar um exemplo concreto disso, que o número é um troço chato, mas ajuda para a gente entender. O grande produto de exportação em 2022, porque quando você olha para os números, você fica assustado, né? Você olha para o número e vê, em 2018, o Brasil vendeu 69 bilhões para a União Europeia. Em 2021, 75 bilhões. Em 2022, no ano passado, saltou para 95 bilhões. Aí você olha e diz assim, puxa vida, como é que saltou tanto, né? Nós estamos vendendo produto primário. Nós estamos vendendo principalmente petróleo bruto. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a venda de petróleo bruto nesses anos cresceu a uma média de 115% ao ano. Então, peraí, quer dizer que a Alemanha, a Europa está comprando do Mercosul borracha e quer vender pneu para a gente? É isso? É dessa a primeira reclamação. Então, olha que situação difícil, porque a reclamação não é só o protecionismo disfarçado dos franceses, que isso virou notório. É
a reprimarização da pauta. O que vocês compram? Vou dar um outro exemplo. O Brasil vendia, por exemplo, turbo-reator para a União Europeia inteira. Vendia quase 450 milhões de dólares ano em 2018. No ano passado, vendeu 75 milhões só. Nós, de alguma forma, fizemos um brutal recuo tecnológico nas vendas. Isso não é conveniente para nós. O que nós queremos aqui, quando nós olhamos para o governo brasileiro e ele fala de neoindustrialização, nós temos que ter mercado. Essa negociação com os europeus, tá bom, nós vamos abrir o nosso mercado aqui, vamos abrir as nossas portas aqui para a entrada do produto industrial alemão, inclusive carro, ótimo, mas vocês também vão abrir aí. Esse é o ponto. Essa discussão tem que ser feita. Então, nós temos dois ou três assuntos essenciais. Protecionismo verde, nós temos a questão da pauta muito forçada em produto primário e nós temos as compras governamentais. Porque os europeus querem que a gente abra compras governamentais só no Mercosul e a porta deles fique fechada. Espera aí não dá. Então, nesse caso, você tem toda a razão, Sônia. Talvez quem precise mais do acordo sejam os europeus. Não é à toa que eles vieram a Brasília. E quando os europeus veem que a nova rota da seda da China ganha contornos de afeição por países do Mercosul, isso pode ser um ingrediente a mais para que esse acordo seja resolvido e que não tenha tantas características de favorecimento à União Europeia, professor? Olha, essa situação é aquela situação da noiva disputada, viu, Ronald? Quando você olha para essa situação, o Brasil está nessa condição. Vocês não querem fechar o acordo comigo? Olha o Uruguai. O Uruguai está deixando muito claro isso. Vocês não querem fechar o acordo comigo? Eu já posso fechar direto com a China. Exato. Direto. A gente olha para o Uruguai e diz assim, o Uruguai é um menino mal comportado. Não. O Uruguai é recado. O Uruguai é recado. É verdade. O Uruguai é recado. Vocês tomem bastante cuidado, porque se vocês não querem casar comigo, tem quem quer. Né? E a China, quando você olha para o tamanho da China, a União Europeia fica menor. Opa! Não, e tem também uma Arábia, né, professor, tentando investir aí, tentando seu lugar no mapa mundi, aí com muito dinheiro, mas pouca expressão política, né, querendo aparecer. O cenário perfeito seria o Mercosul. Exatamente. Nós temos, Sônia, nós podemos fazer o que nós quisermos com a realidade, ela mudou. Né? Há um novo desenho geopolítico no mundo. A reunião do G20 de Nova Delhi mostrou isso. Os atores principais do G20 Nova Delhi, isso é inimaginável há uns anos atrás. Os atores principais do G20 lá foram Indonésia, Arábia Saudita e Brasil. Imagine! Imagine isso há 3, 4 anos atrás. Ninguém imaginaria uma situação dessa. Só que a Indonésia, a Arábia Saudita e o Brasil jogaram um papel essencial para o comunicado final, seja com guerra da Ucrânia, seja com protecionismo, seja com... O mundo mudou, a realidade se alterou. Né? Esses países jogam hoje um papel que é fruto até mesmo do contexto da guerra da Ucrânia, com a mudança da matriz energética, do mercado energético. Né? Quando a guerra da Ucrânia começou, o Olaf Scholz, o premier alemão, fez um aviso que a gente não notou, né? As sanções contra a Rússia precisam ser contra a Rússia, não pode ser contra nós. Foi o que aconteceu. Né? Então, quando ele foi premonitório na sua frase, né? Porque o petróleo russo impulsionou o desenvolvimento indiano, impulsionou o desenvolvimento chinês, e a Europa ficou numa situação de absoluta fragilidade, com energia triplicando de preço. Né? A conta de gás do consumidor europeu no primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023 subiu 300%. Eu estou falando da conta de gás. Quando você olha para a realidade do potencial industrial, o papel que o gás e petróleo tinham no desenvolvimento industrial europeu, você tem uma ideia exata do tamanho do problema. Não há dúvida nenhuma, Sônia, você tinha toda a razão. Talvez os europeus precisem mais desse acordo do que o Mercosul.
Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muitíssimo obrigado pela sua atenção nesse sábado cedo aqui na Rádio Bandeirantes. A gente se fala com certeza em breve aqui, tá bom? Obrigada, viu, professor? Muito obrigado a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Agora